Obrigado. Meu nome é Ricardo Bastos e vou mediar o nosso encontro de hoje. Antes de começar, gostaria de solicitar aos presentes que desliguem os microfones durante a live, ligando somente quando for convidado à fala. Mantenha, dentro do possível, a sua câmera de vídeo aberta para que possamos interagir melhor com todos os colegas. Hoje a live é destinada aos informes sobre a aposentadoria especial, com a presença do Dr. Pedro Henrique Matias Rego, advogado, especialista sobre o tema, que está colaborando conosco. Na sequência, passaremos a palavra para os secretários de Formação Sindical e Qualificação Profissional, o companheiro Ediran Silva, para falar sobre carreira com foco monitor. Aproveitamos a oportunidade para passar a palavra, nesse momento, para o Eudes, para falar um pouco sobre a história do sindicato. Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta reunião. Primeiro esse informe fica um pouco prejudicado porque não estava na pauta. Então eu não tive nenhum tipo de preparo para essa reunião porque o ponto era outro. No entanto, eu vou procurar ser o mais fiel possível sobre este assunto. Eu queria saber quanto tempo que eu tenho, Ricardo. Eu, 5 minutos, se for possível. 5 minutos. Sem prejudicá-lo, claro. Tudo bem, vou... Então, pessoal, na última reunião, nós chegamos até 89. E esse 89 é um ano muito marcante. Ele é marcado por duas questões profundamente importantes. Primeiro é que vocês lembram o que aconteceu mais importante em 89? Para quem não se lembra, foi a primeira eleição para presidente da República, eleição direta, ocorrida depois da ditadura. Então, assim, foi um evento dos mais importantes para a democracia brasileira e para o povo brasileiro. E o outro ponto importante foi a aprovação pela primeira vez do nosso primeiro modelo de carreira, que já tinha sido que foi votado no Senado na época, porque não tinha Câmara Legislativa. Então é a primeira vez que a nossa categoria ela recebe um nome, ela recebe uma característica, que é a característica de trabalhador em educação da atividade meio. E, portanto, a nossa categoria passou a se chamar assistência à educação. É a partir dessa data que esse nome vigorou até hoje. As sucessivas mudanças de carreira continuou com essa formulação que foi dada naquela ocasião. Naquele tempo, a nossa carreira ela teve muita discussão entre nós, somente a Marta, que era da comissão de plano de carreira, a Tereza, vocês não conhecem, mas eu acho que alguns aí conhecem, a Tereza, a Marta, e o Chico, meu compadre Chico, que já não está mais entre nós, e eu. Então era uma comissão de 4 pessoas, e essas pessoas foram os responsáveis para formular, agitar e brigar junto com todo mundo para essa carreira. Foi uma briga assim, muito grande. Pra vocês terem uma ideia, essa lei foi votada já à noite, e nós tivemos que fazer uma assembleia de manhã, no dia seguinte, lá no Salão Negro do Congresso Nacional. Então foi assim, uma luta muito importante. E quando nós chegamos em 90 vocês sabem, é marcado pela posse do Collor e o confisco da poupança. Foi um ano assim, de muitas lutas, de muitas greves, e novamente nós fizemos uma outra grande greve no primeiro semestre, e uma outra greve no segundo semestre. Essas duas greves, elas todas foram vitoriosas. E ainda no ano de 89, foi uma lacuna que eu deixei aberta, foi feito o concurso
para a contratação de 5.000 pessoas e mais outras pessoas. Então, assim, a maioria das pessoas que estão na nossa carreira hoje, na ativa, foram do concurso de 89. Então, nós chegamos em 90 com esse ambiente de crise, a inflação altíssima, o Collor dando demonstração de que era um grande atleta, e nós, em função dessa crise toda, eu teve o confisco da poupança. Então, nós saímos de 90 para 91, outra vez, outra greve, e novamente nós saímos vitoriosos. Em 91, nós também. Eu tenho outro microfone aberto aí. Posso falar? Ricardo, quando chegar o tempo, você me avisa para me concluir. Então, em 91, mais uma greve, como eu disse, uma greve vitoriosa. E nesse ano de 91, foi o ano que o sindicato entrou de vez na CNTE. Nós, no Congresso de Olinda, o sindicato entrou de vez na diretoria executiva da CNTE. E, a partir daí, o sindicato, através do nosso modelo de carreira, que nós tínhamos aprovado aqui, foi formado na CNTE um grupo de pessoas para formatar um projeto nacional de carreira para a educação, para os profissionais da área meio, já que o magistério também já tinha o seu modelo. E então nós passamos o ano de 91 e 92 e montando esse projeto, ou seja, a carreira que o SAI, que nós tínhamos construído para o SAI em 89, ela serviu de modelo para que a CNTE fizesse uma proposta nacional de carreira para as categorias da atividade meio, tendo a nossa carreira, o nosso sindicato como modelo. E também começou uma grande campanha de unificação dos sindicatos de professores com as associações de servidores de funcionários de escola que tinha no Brasil todo. Então, e aí o SAI, através da minha pessoa, teve que viajar o Brasil todo para ajudar essas associações de funcionários a se organizar e a ponto de participar do Sindicato Único dos Trabalhadores na Educação. Eu me lembro bem que eu tive em Mato Grosso várias vezes, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, no Brasil todo, Rondônia, Amapá, tive em todos esses locais para ajudar os trabalhadores da área meio a se organizarem em sindicatos e participar do Sindicato Unificado dos Trabalhadores na Educação, coisa que veio ocorrer no Brasil todo. Mas aí vocês perguntam, escuta, por que o SAI não está junto com os professores? Nós fizemos várias tentativas, vários congressos, mas por razões peculiares de cada uma dessas categorias, nós já formamos um comitê junto, fizemos greve conjunta, fizemos N tentativas de fazer um sindicato só, mas infelizmente até o momento não foi possível. Isso aconteceu também em São Paulo. Lá também houve uma tentativa de unificação da POSP com a FUSE, chegaram até a unificar, mas depois tiveram que separar, porque as culturas, os modelos, as origens nunca deram certo. Então, mas assim, o fato de estar separado nunca nos impediu de fazer a luta conjunta. Nós sempre tivemos como método unificar o máximo possível a luta dos trabalhadores na educação, tanto a nível de Brasil como a nível do próprio Distrito Federal. Então, nós passamos de 92 para 93, e eu queria terminar por aqui, que o ano de 93, ele é o ano que vai marcar novamente um congresso da CNTE no Rio de Janeiro, e quem vai organizar esse congresso é a Secretaria-Geral da CNTE, que era eu. E esse congresso, novamente, o SAI vai para a direção executiva da CNTE e continua andando no Brasil todo, porque a nossa categoria, os trabalhadores na educação da área meio, mesmo de nível superior, advogados, psicólogos, técnicos, etc., sempre foram desorganizados, uma organização muito incipiente, muito tímida, muito raquítica.
Então, era preciso que a gente botasse o modelo de organização do SAI, junto com a força do próprio sindicato e da CNTE, para organizar os trabalhadores da educação no Brasil todo. Então, assim, nós terminamos o ano de 93, dando uma grande força para a organização dos trabalhadores da educação do Brasil todo. Eu, assim, a minha função na CNTE era, além de fazer essa tarefa, de discutir com as pessoas, a organização das pessoas, também separar as brigas e as disputas, que eram muitas. Por quê? Porque os sindicatos estavam começando a nascer, tinha muita efervescência política, então tinha muita disputa. Então, nós assim, o nosso sindicato pode se orgulhar de ter sido um dos baluartes na organização dos trabalhadores em educação do Brasil todo, da área meio. Eu fico por aqui, agradeço às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, e na próxima oportunidade nós vamos começar o ano de 94. Ok, companheiro? Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, companheiro Eudes. É de fundamental importância esse resgate da nossa história, a história do movimento. Né? Quem não tem passado, realmente a gente não pode construir futuro algum. Muita gente entrando ainda, e eu vou dar continuidade. Só um minuto, estou liberando aqui o acesso dos companheiros. Nesse momento, passaremos a palavra aos expositores. Ao final das falas, daremos início às perguntas realizadas pelo companheiro de base. Por questão de ordem, passaremos algumas orientações. Damião, estou presente, Ricardo. Ok. Para realizar a pergunta, levante a mão, essa mãozinha virtual que tem próximo a você, não é uma mão física, mas a mão virtual que tem na tela, no celular, você vê que no rodapé da tela você tem uma mãozinha, é só acionar a mão para entrar na sequência de perguntas. E aguarde a sua chamada até a gente abrir a fala. Os associados que levantarem a mão terão cerca de 2 minutos para fazer a pergunta. Os expositores terão até 5 minutos para respondê-las. As perguntas poderão ser realizadas pelo chat e, se houver tempo, responder de acordo com a ordem de chegada. Todas as perguntas, isso é importante, serão registradas por nossa equipe técnica para as devolutivas. Nós temos uma equipe por trás aqui desse todo ambiente, vão registrar as perguntas, principalmente aquelas que estão escritas, e aí justamente para dar as devolutivas. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Pedro Henrique Matias Rego. Bom dia, doutor. Tudo bem? Você está com a palavra para a exposição, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. É um prazer poder falar para essa classe tão importante, para a educação aqui do Distrito Federal. Gostaria de agradecer o convite aí ao Denivaldo e agradecer ao SAI por essa oportunidade. Bom, tratando da aposentadoria especial, gostaria de trazer primeiramente o conceito, né, para a gente poder avançar e aprofundar sobre o tema, principalmente trazendo essa questão do tema 1031, julgado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, então, a aposentadoria especial é uma espécie, é uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição que é destinada para os trabalhadores que exercem atividade com exposição a agentes periculosos ou nocivos à saúde, né? Portanto, e por conta dessa exposição a agentes que causam mal, que fazem mal à saúde, ou expõem a risco o trabalhador, o tempo de contribuição necessário para a concessão dessa aposentadoria é reduzido e varia de acordo com o grau de exposição ao agente nocivo ou periculoso a que está exposto esse trabalhador. De acordo com a Constituição Federal, pode variar de 15, 20 a 25 anos o tempo de contribuição exigido para a concessão de aposentadoria especial, né? E esse critério exigido, ele varia de acordo com o grau de exposição. Então, se for um grau grave de exposição, um alto grau de exposição ao agente nocivo ou periculoso, teria o trabalhador direito a se aposentar com 15 anos de contribuição.
ou 20 anos de contribuição, no caso de moderado, né, exposição a agentes nocivos da saúde, ou no grau leve, com 25 anos de tempo de contribuição. No caso dos vigilantes, estariam enquadrados mais nessa regra dos 25 anos de tempo de contribuição. Com a emenda constitucional 103, também conhecida como reforma da Previdência, essa aposentadoria ela passa por algumas modificações. Além desse período de tempo de contribuição, passa a ter exigido também a idade mínima para a concessão desse benefício. E também varia de acordo com o grau de exposição a que o trabalhador está exposto a esses agentes nocivos. Então, por exemplo, se o trabalhador tem direito a se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição, após a emenda constitucional 103, ele passa a ter que cumprir, além dos 15 anos, ter também 55 anos de idade. Para o trabalhador que teria que cumprir 20 anos de tempo de contribuição, ele passa a ter que cumprir, além desses 20 anos, ter 58 anos de idade. E, por fim, aquele trabalhador que para a concessão de aposentadoria especial precisaria trabalhar com 25 anos, ele precisa completar 60 anos de idade. Só que tem um ponto importante nessa questão, que é a reforma previdenciária da emenda constitucional 103, essas regras elas não são aplicadas aos trabalhadores, aos servidores públicos de estados e municípios. Portanto, é bom frisar esse ponto, que aqui no Distrito Federal, essa regra ainda não é aplicada aos trabalhadores, tá? Dos servidores públicos, seja do SAI ou de qualquer outros servidores públicos, né? Nesse caso, para que essas regras fossem aplicadas aos servidores públicos aqui do Distrito Federal, nós teríamos que aprovar uma lei que é de iniciativa privativa do governador do Distrito Federal, para aprovar uma lei que aplique as mesmas regras para os servidores. Então, essa situação ela ainda não aconteceu, né? Por isso que a importância de se ter um sindicato forte, que brigue, que lute junto aos deputados para proteger o direito e resguardar o direito dos servidores, né? Agora aqui, tratando já especificamente do tema 1031, Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito ao reconhecimento da atividade especial por parte dos vigilantes, o Superior Tribunal de Justiça ele fixou a seguinte tese, que eu vou ler para vocês. É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com ou sem o uso de arma, em data posterior à Lei 9.032 de 1995, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 1997, momento em que passa a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional, nem intermitente exposição a atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado. Então, explicando, o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça? Antes de 1995, era possível o reconhecimento de atividade especial por enquadramento profissional, ou seja, bastasse que você exercesse uma atividade que fosse prevista como de atividade especial para que você pudesse gozar desse benefício de aposentadoria especial. Depois de 1995, passa a ser exigida a comprovação dessa efetiva exposição ao agente nocivo ou periculoso, certo? Só que entre o período de 1995 a 1997, essa comprovação ela pode ser feita por qualquer meio de prova, certo? Contudo, a partir de 1997, 5 de março de 1997, passa a ser exigido um laudo técnico, né, que a gente chama comumente de LTCAT, né, que é a sigla de laudo técnico das condições ambientais de trabalho, ou do PPP, que é o perfil profissiográfico profissional, em que estabelece ali o grau de exposição ao agente nocivo ou periculoso a que está submetido o trabalhador, para que ele possa ter direito à aposentadoria.
certo? E uma coisa que é importante ressaltar também é que independe o fato de o vigilante trabalhar armado ou não. Para o STJ, você comprovando por meio desses laudos, né, pelo laudo técnico das condições ambientais de trabalho ou pelo PPP, você tem direito à concessão de aposentadoria especial. Outra coisa que é importante também é que para os trabalhadores, para os servidores que trabalharam um tempo com a efetiva exposição a esses agentes periculosos ou nocivos à saúde, e outro período em que não teve essa exposição, ele pode converter esse período especial para tempo comum, aplicando o fator 1,20 para mulheres e 1,40 para homens. Outro fato importante também, que cumpre aqui trazer para vocês, é a possibilidade de concessão de abono de permanência para os trabalhadores que trabalharam, né, após cumprir o tempo de 25 anos de tempo de exercício de efetiva atividade com exposição a agente insalubre, habitual e não ocasional, eles podem ter, após cumprir os 25 anos, obter a concessão do abono de permanência. O que é o abono de permanência? O abono de permanência é o benefício que garante ao servidor que, após cumprido todos os requisitos, ele passa a receber uma quantia equivalente ao que a contribuição que antes ele vertia para a Previdência Social, né, para o regime próprio de Previdência dos trabalhadores. E, por fim, a possibilidade também de ajuizar ações, né, no sentido de garantir aos servidores vigilantes, né, que trabalhem armados ou desarmados, como eu disse, o direito à aposentadoria especial, através do SAI. Okay? Passo a palavra, então, ao Ricardo, nosso mediador. Obrigado, doutor Pedro, pelo esclarecimento tão importante para a categoria. E lembrando a todos que os presentes terão oportunidade de fazer algumas perguntas. Claro, que sempre direcionado ao tema aqui levantado. Eu vou passar a palavra para o senhor Ediran Silva, para a explanação sobre a carreira com foco em monitor. Mas antes, se você quiser se inscrever para a pergunta, levanta a mãozinha virtual, que tem tanto no computador como também no celular. Assim teremos uma ordem de chegada, né, para justamente efetuar os nossos questionamentos, as nossas perguntas. Ediran, com você a palavra. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Tudo beleza o som, Ricardo? Tá perfeito, Ediran, perfeito. Legal. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, cumprimentar aí o doutor Pedro, nosso secretário-geral, com Pedro Denivaldo, todos os participantes desta live, mas especialmente, nesta oportunidade, né, aos nossos companheiros e companheiras, monitores e monitoras, que sintam-se abraçados pelo nosso sindicato, pelo SAI-DF. Bom, pessoal, indo direto ao ponto, a gente vai tratar aqui sobre essa questão da batalha judicial em defesa da implantação da carreira, né? Também demonstrar um pouco como é que está a situação atual da nossa carreira, a situação em que ela se encontra, e, por fim, a gente vai tratar da defesa da reestruturação da nossa carreira. Nós queremos promover, quiçá, a melhor reestruturação de carreira da nossa história. O nosso sindicato, ele, inclusive, tem autoridade para isso. Vi aí o nosso companheiro Eudes, que é um historiador, mas não é um historiador só de contar história não, viu, pessoal? Ele tem habilitação profissional, inclusive, para isso, formado pela Universidade de Brasília. E o historiador, quando ele relata em cima de fatos comprovados, né, documentalmente, né, por todos os meios. Então, ele disse aí sobre a questão do surgimento da primeira organização da carreira em 89, né,
E é sempre assim, é sempre muita luta para ir reestruturando a carreira até que ela chegue ao ponto mais alto, que é o que nós pretendemos fazer com essa mobilização que o SAI está fazendo agora em defesa da nova reestruturação da carreira. Então, em 1992, não sem luta, a gente sabe que tudo isso decorre de muita luta, já foi feita uma reestruturação, e em 2004 teve um salto muito importante, nosso país com fortalecimento relativo aí da economia brasileira, um salto muito importante com a reestruturação da carreira em 2004, né? Entretanto, essa reestruturação, embora tenha garantido mecanismos de progressão remuneratória, essas progressões foram baseadas nas gratificações, na gratificação, melhor dizendo, é a gratificação de incentivo à carreira. Então, o que acontece? O governo fixa um piso salarial, esse piso salarial fica estático por 3 anos, né? Por 3 anos ou mais, né? E a cada 3 anos, a gratificação de incentivo à carreira é que aumenta de patamar remuneratório, aumenta de percentual a cada 3 anos. Então, a progressão é trienal. Estou falando porque, infelizmente, ainda continua assim. Então, o que acontece? Se o piso fica estático, parado, a inflação vai corroendo aquele valor ali, de maneira que, quando vem o aumento do percentual da JIC, ele vem em cima de um valor que não foi corrigido monetariamente, e, por isso, o valor da JIC fica, assim, em termos nominais, menor do que deveria ficar em termos reais. Então, assim, a carreira de 89 foi um grande avanço, porque foi a primeira vez que conquistou. Veio a luta pela reestruturação em 92, que melhorou. 2004, eu digo que deu um salto, porque aí tem as progressões por escolaridade, né? Tem outros mecanismos de progressão, embora dessa forma que eu estou falando aqui, mas foi um salto, melhorou muito. Em 2009, também não sem muita luta, tudo isso tem movimento, tem greve por trás, tem história, é como o Ricardo falou aí, a gente, para construir um bom futuro, é bom que a gente conheça a história para entender bem o presente e lutar. Então, em 2009, foi conquistada uma reestruturação dividida em 3 etapas de implantação. Me parece que tem microfone aberto aí. 3 etapas de implantação. E foi assim. E foi assim. 5% em 2009, aí percentual. Aí a gente já precisa entender a diferença do que eu vou falar daqui a pouco, né? Ou seja, 15% dividido em 3 parcelas de 5%. Aí reajuste. Aí a palavra é reajuste. 2009, 2010 e 2011, sendo que 2011 os 5% já foi pago dentro do novo governo, o governo Agnello Queiroz. Foi em 2011. Tudo bem, mais um grande avanço importante na luta pela organização da nossa carreira, certo? Agora, as pessoas parece que não perceberam, mas do ponto de vista estrutural, a melhor reestruturação, ou seja, cada uma vai ficando melhor do que a outra. Por isso que a gente está dizendo aqui, vamos construir a melhor reestruturação da nossa carreira, essa luta que nós estamos lançando agora. Então, veja bem. Ô, Ricardo, eu queria te perguntar quantos minutos já tem de fala minha aí, por favor? Pode seguir em frente, só 5 minutos. 5 minutos, tá certo. Então, deixa eu me controlar aqui, que eu me perdi. Então, olha só. Aí, em 2013, veio uma nova reestruturação de carreira. Aí já estou entrando aqui nesse ponto onde a gente quer... Porque a gente precisa saber o que a gente tem para vislumbrar o que a gente quer, né? Então, nesta live aqui, eu quero agradecer a presença dos monitores e das monitoras que estiverem nos ouvindo aí, que eu vou falar aqui especificamente sobre este segmento, esse importante segmento da nossa carreira.
no que se refere a essa reestruturação que a gente está promovendo. Certo? Então, assim, também foi dividido em 3 fases. É a Lei 5.106, é a que está vigorando agora. Como é que isso foi feito? E vamos entender por que isso foi feito. É porque a estrutura da remuneração era cheia de penduricalhos. Gratificações, elas fazem parte da nossa remuneração, da remuneração dos servidores públicos. Mas elas têm que se relacionar com especificidades. A gratificação de incentivo à carreira, todo mundo recebe. Gratificação de apoio técnico administrativo, que é a GATA, todo mundo recebe. Né? Então, é uma coisa geral. Outra coisa é gratificação por exercício em zona rural. Não, aí é especificidade. Gratificação pelo exercício em instituições, escolas de ensino especial. É uma especificidade. Mas a nossa carreira era cheia de penduricalhos, e por isso houve essa reestruturação para transformar em pisos salariais essas parcelas remuneratórias. GT, gratificação de titularidade, GATA, gratificação de apoio técnico-administrativo, porque assim a estrutura remuneratória da carreira ganha mais consistência, mais força e assim uma proteção contra qualquer tipo de irreversibilidade. Então era uma estrutura mais forte. Isso é preciso a gente entender. Bom, o que ocorreu? Em 1º de setembro de 2013 foi implantada a primeira fase. Aí, alguns desses penduricalhos já se transformaram em pisos salariais, foram substituídos por pisos salariais. Às vezes tem muita gente que não entende isso, meteram a mão, tiraram, não tem nada disso. Foram substituídos por pisos salariais. Na segunda fase, que foi implantada em 1º de setembro de 2014, concluiu-se a substituição da GATA, que é a gratificação de apoio técnico administrativo, e das GTs, certo? Na terceira fase, aí sim seria a reestruturação propriamente dita. O que aconteceu? Aí, pessoal, me permitam dizer aqui o seguinte. Eu acho que a democracia é o melhor regime, né, de troca de poderes, de revezamento de poderes no setor público. Não tem outra. Então, a gente tem que respeitar. Mas certo é que, de 2014 para cá, 2013 principalmente, começou a surgir no Brasil uma onda de obscurantismo, de retrocesso civilizatório, de ataques sistemáticos às organizações dos trabalhadores, com destaque para as organizações sindicais, e tudo dificultou. Então, em 2015, que deveria ser implantada a terceira e melhor fase da carreira. Por que eu digo melhor? Porque aí a progressão não era mais a gratificação que ia progredir. A GIC ficava fixa, vejam bem, fixo o percentual, o valor não. Olha como é que é importante entender. E os pisos é que iriam evoluir anualmente, e não mais a cada 3 anos. Então, vejam bem, na medida que o percentual da GIC fica fixo, né, aí no ano que vem o piso salarial é maior. Então, embora o percentual da GIC seja fixo, o valor da gratificação vai ser maior, porque a base de cálculo vai passar a ser maior. E aí a carreira evoluindo com pisos. Esta é a terceira fase da carreira. Este foi o objetivo. E não foi implantado. E a questão que a gente fica preocupado é pelo seguinte, é porque às vezes, aí alguns, né, eu creio que uma minoria, fica atacando o sindicato, sendo que a responsabilidade é de quem votou num projeto diferente, com todo respeito, todo direito tem que votar. Mas é isso, mas tempo para repensar tem, eu acho que essa onda está virando agora um pouco mais a favor da classe trabalhadora, das classes populares. Então, isso aconteceu e não foi implantado, e por essa razão, por conta dessa conjuntura política, nós estamos entrando no 7º ano
sem reajuste salarial. Porque no Distrito Federal, diferente de outras unidades federativas do Brasil, nós não temos lei de database. E para reajustar salário anualmente, para obedecer à Constituição Federal, que garante o reajuste geral, anual, com o mesmo índice, para todos os servidores, é preciso ter lei local. E o Distrito Federal nunca editou esse tipo de lei. Entenderam? Então, a gente está com esse tempo todo sem reajuste e a terceira fase da carreira não foi implantada. Certo? Então, isso para a gente entender o que a gente construiu, como é que está essa situação. Pois bem, foi ajuizada a ação coletiva, né? Nessa época aí, o companheiro Denivaldo, hoje era secretário-geral, era o nosso secretário jurídico, ele sabe bem disso. Foi ajuizada a ação coletiva em defesa da implantação da terceira fase da carreira. Mas isto não só sai. Todas as entidades sindicais do Distrito Federal, eu creio que todas, né, se não todas, mas a maioria, mas acho que todas, ajuizaram a ação defendendo a implantação da terceira fase. Esse debate continua. E eu acredito com possibilidade de vitória. Mas até a justiça, até para que a justiça dê mais celeridade a esse processo, é lógico que respeitando todos os protocolos judiciais, é necessário que a mobilização se fortaleça em defesa disso, certo? A possibilidade de ganho, ela existe, mas cabeça de juiz, a gente só vai saber o resultado dela quando vier a decisão final transitada e julgada, mas essa batalha segue no Poder Judiciário. É bom que todos vocês saibam que o SAI está atuando forte nisso, pelas informações que a gente tem. Me parece que 3 desembargadores, né, no segundo grau de jurisdição já se manifestaram favoráveis à ação. No entanto, houve um pedido de vista, precisa dar uma olhada, né, Denivaldo, com o Pedro Osmar, depois para a gente ver com mais detalhes, porque numa live dessa a gente vai aprofundar muito. Cada pontinho desse a gente acaba alongando muito, mas acho que é possível que o SAI venha a produzir matérias com mais detalhes e publicar para que todo mundo tome consciência. Eu quero passar aqui para um dos pontos mais importantes desta nossa fala aqui. Um minuto, Carlão. Opa. Então, vejam bem. Eu quero falar agora sobre o desafio da reestruturação da nossa carreira, que é uma das principais pautas, se não a principal pauta do SAI agora. O que acontece? É preciso que a gente entenda, depois de falar daí como é que está a situação da nossa carreira, né? Como é que está a situação em termos legais? O que nós já conquistamos para que a gente tenha força para defender uma nova reestruturação de carreira? Muita gente aqui deve se lembrar das CONAES, que eram as Conferências Nacionais de Educação. As Conferências Nacionais de Educação, elas eram divididas, eu estou falando eram no passado, que infelizmente desmontaram. Novamente, com todo respeito ao voto dos eleitores nos processos eleitorais. Mas desmontaram as CONAES. Elas eram realizadas com etapas de debates municipais, depois vem a etapa estadual, e, por fim, a etapa nacional. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos a CONAE distrital. Né? Mas, no bojo dessas CONAES, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, com metas importantes. Eu não vou falar aqui sobre a questão de ampliação de oferta, da educação, outras coisas, vou focar mais no que interessa para a gente defender a reestruturação da nossa carreira com força, argumentação e clareza. Então, surgiu o Plano Nacional de Educação com metas importantes, defendendo 3 coisas que eu digo aqui fundamentais. Uma delas é uma política de formação continuada dos profissionais da educação. A outra é a valorização dos profissionais da educação. E uma outra, o aumento gradativo orçamentário a ser disponibilizado para o financiamento da educação do Brasil,
de maneira que alcançasse no mínimo 10% do produto interno bruto do país. Então, essa luta foi importante, o resultado dela foi importante, porque com esses debates nacionais, com participação das organizações sindicais, representações do nosso sindicato, do Simpro-DF, da Central Única dos Trabalhadores, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que são organizações muito importantes, não só na nossa história do segmento educacional, não. Importantes na história do Brasil. Tão importantes que as reações de 2013 para cá não foram pequenas. E não eram revoluções, eram reações. Esta que é a verdade. Então, vejam bem. Com isso, o Plano Nacional de Educação abrigou o surgimento dos planos decenais municipais, estaduais e do Distrito Federal, no prazo de, no mínimo, 1 ano. Por esta razão, no ano seguinte, 2015, foi aprovado o Plano Distrital de Educação. E aqui nós estamos chegando no principal ponto desta nossa fala, né? Que é a meta 17, parece que a meta 15, que é de formação continuada, muito importante, mas no final tem meta 20 ou 21, que é essa que fala da parte orçamentária. O Distrito Federal aplica em torno de 3, alguma coisa por cento do seu produto interno bruto em educação, que é muito baixo. Precisa a gente fazer a luta orçamentária. O companheiro Eudes costuma dizer que existe a briga entre o empresariado e os trabalhadores na questão orçamentária, então a gente precisa fortalecer essa luta, né? Então, mas a meta 17, ela assegura a paridade remuneratória entre os profissionais da educação. Então, essa conquista foi Quero muito saber, Pedro, eu posso falar? Oi. Oi, por gentileza, deixa ele concluir e depois vai ter um espaço aberto para as perguntas. Só um minuto. Beleza. Então assim, essa conquista foi muito importante. Por quê? Porque agora, diferentemente das lutas pelas outras reestruturações de que eu falei aqui, certo? Que eram reivindicações muito fortes, encampadas e organizadas pelo SAI, esta já é um direito. O SAI já fez a luta, o Simpro já fez a luta, os trabalhadores de educação do Distrito Federal fizeram a luta e dessa luta surgiu essa meta 17 do Plano Distrital de Educação, que ela prega o seguinte, prega não, é lei, tem que cumprir, inclusive. Está havendo omissão do governo do Distrito Federal em relação a isso. A elevação da remuneração dos profissionais da educação, no mínimo, a média da remuneração do conjunto dos servidores públicos do Distrito Federal, com o mesmo nível de escolaridade. Isso seria um salto remuneratório. Um monitor da nossa carreira, um profissional cuja exigência de ingresso é nível médio, já estou entrando aqui na questão dos monitores. Opa! Vamos fechar o microfone, gente. Estou entrando aqui na questão dos monitores, que é um profissional de nível técnico, né? Ganhando mas infinitamente menos do que o conjunto dos servidores públicos do Distrito Federal. E vejam bem, muito menos do que um profissional do magistério com o mesmo nível de formação. Vejam bem, nós não temos, no Distrito Federal, não temos mais concurso público para professor de nível médio, de licenciatura curta, como antes existia, mas ainda existem profissionais trabalhando que ingressaram no nível médio. Por isso existe a tabela do profissionais do magistério com nível médio. Quem tiver a curiosidade, dê uma olhada lá para ver o piso salarial e ver a diferença do piso salarial dessa tabela do nível médio do magistério e o piso salarial do monitor, com o mesmo nível de escolaridade e com as dificuldades e o nível de estresse que é essa função de monitor, como a gente sabe. Não justifica. Não justifica. Ou seja, se o ingresso no cargo é do mesmo nível, o monitor tem que receber o mesmo piso salarial que o profissional do magistério recebe.
E foi isso que nós conquistamos. É isto que está na meta 17. Ou seja, um primeiro passo seria a paridade remuneratória dos profissionais de educação com o mesmo nível de escolaridade. E aí, no caso do monitor, né, nós estamos falando aqui do monitor, seria um ganho salarial significativo, muito importante. Inclusive a reestruturação da tabela salarial, porque tem vantagens que são estendidas aos que são pagas aos profissionais do magistério, que também deverão ser, para poder ter paridade remuneratória, poderão, de alguma maneira, ser atribuídas aos monitores também. No caso dos monitores, eu gostaria de falar uma coisa aqui. Vejam bem, pessoal. Aí os monitores, as monitoras que estão aqui nos ouvindo o nosso sindicato. Te agradeço a presença de vocês mais uma vez. Queria dizer para vocês o seguinte: vocês pegam o cargo de técnico de gestão educacional. Nossa carreira tem 4 cargos: técnico de gestão educacional, analista de gestão educacional, agente de gestão educacional e monitor de gestão educacional. Certo? Então, no caso do técnico e do agente, essas atribuições e responsabilidades do cargo já estão bem definidas, né? É lógico que sempre precisa de reestruturações dependendo das mudanças que vão acontecendo no tempo. Mas analista, e principalmente monitor, precisa de um trabalho melhor para especificar essas atribuições e responsabilidades, de maneira a gerar uma ficha profissiográfica mais adequada com a função do monitor. Por que isso? Porque por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou dar muitos exemplos, não, mas um para a gente entender aqui, para quem está nos ouvindo, os monitores aí sabem muito bem disso. É muito diferente a atividade do monitor no exercício do seu trabalho com crianças em idade de creche e o trabalho do monitor com alunos com necessidades especiais. E alunos com necessidades especiais tem alunos com 15 anos, 16 anos, depende. E com necessidades laborais dos monitores muito mais estressantes e tal. Então, é uma categoria que a gente precisa. O doutor Pedro falou aí sobre o LTCAT, o PPP, essas coisas. E no caso do monitor, é necessário que a gente faça uma defesa para que sejam feitas avaliações técnicos ambientais, os laudos técnicos de condições ambientais de trabalho dos monitores, né? Se for o caso também dos perfis profissiográficos, profissionais, perfil profissiográfico profissional, ou perfil profissional profissiográfico, os PPPs, certo? Nos casos para aposentadoria. É preciso que faça isso para identificar as condições ambientais de trabalho dos monitores, para ver se também eles, dependendo das condições de trabalho, não têm direito à insalubridade ou periculosidade, coisas pertinentes a esse assunto. Então, esse trabalho que o PSAI está fazendo de reestruturação de carreira precisa abordar todas estas questões, certo? E, então, assim, eu acho que meu tempo já está bem longo. Eu vou ver se eu canto a finalização rapidamente. Então, olha só, pessoal, foi muita luta durante todo esse tempo. A gente precisa reconhecer a luta dos trabalhadores, porque eu gosto de dizer o seguinte: o primeiro passo para a derrota de uma categoria é menosprezar a sua organização, o seu sindicato e as lutas, as vitórias conquistadas. Aí já começa a derrota por aí. Então, a gente precisa, já que nós estamos aí defendendo vacina, para isso também a gente precisa de uma vacina. A CONAI, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, não era assim. Era Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério só. Profissionais de Educação, incluindo a gente, não. Certo? O Piso Nacional do Magistério está instituído. Eu falei aqui do monitor. Olha, se o Piso Nacional do Magistério, ele é atribuído ao profissional de nível médio, em 40 horas semanais, Lei 11.738. É isto que é o piso salarial profissional do magistério. Se é assim, do monitor também tem que ser. Tem que ser. E tem que ser, não é reivindicação, não é lei.
é lei, meta 17 do Plano Distrital de Educação, Lei 5499. Essa luta nós temos que fazer não é para reivindicar, para que se transforme a luta em lei, não. É para que cumpra a lei. O piso do monitor não pode ser menor do que o piso salarial profissional do magistério diante do piso inicial da carreira. E os mecanismos de progressão também têm que ser idênticos para ter paridade remuneratória. Então, assim, essa luta já foi feita, foi conquistado, o direito está aí, né? Está lá no Plano Distrital de Educação. Por fim, pessoal, eu gostaria de fechar aqui direito o seguinte: nós precisamos dessa luta que o SAI está lançando aí. Está lançando, não, essa luta está desde 2015, porque a reestruturação que foi conquistada em 2013 foi antes de 2015, foi antes do Plano Distrital de Educação. Foi um avanço. Opa! Mas foi antes, entendeu? E depois foi que veio o Plano Distrital de Educação. Desde lá, o SAI vem tentando mobilizar, vem tentando, mas vocês aí são testemunhas das dificuldades políticas dos trabalhadores. Esse país sempre foi governado por dois segmentos, liberais e conservadores. Trabalhadores só começaram a se organizar partidariamente, organizações fortes, sindicais, aqui, ó, pertinho aqui, Partido dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, isso é coisa recente. E vejam bem, foi justamente porque essas organizações surgiram no Brasil que, por enquanto, eles não conseguiram desvincular os recursos da educação. Quando teve golpe no Brasil, finalizando aqui, quando teve todo o golpe no Brasil, desvincularam os recursos da educação. Foi a primeira providência. Foi assim em 1937. Certo? Foi assim em 1937. Voltou em 1946 a vinculação de recursos destinados à educação. Veio o golpe de 64, reforma constitucional em 67, retirou os recursos da educação da Constituição de 67. Aí, voltou na Constituição de 1988. E agora já tem uma emenda no Congresso Nacional, tentar com a PEC emergencial, tentaram tirar, não conseguiram. O SAI foi para cima, eu participei disso, certo? A CNTE foi para cima, não conseguiram tirar a vinculação de recursos à educação, que é 25%, no mínimo, da receita de impostos, tem que ser investido em educação. Não conseguiram tirar, mas tem uma proposta de emenda à Constituição, 188 ou 189, uma coisa assim, está lá, pregando o fim não apenas do Fundeb, do artigo 212 da vinculação, mas o fim dos fundos. Então, assim, num momento como esse, pessoal, a gente também tem que se vacinar contra uma coisa chamada negociações paralelas. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque pense numa coisa que atrapalha, não ajuda, não é só não ajudar, não, atrapalha a luta sindical. A instituição legitimada para defender a categoria é o sindicato. E quem diz isso não sou eu, não é o companheiro Denivaldo, não é o companheiro Damião, não é o companheiro... Não é o SAI, não. É a Constituição Federal Brasileira. Está lá. Cabe ao sindicato a defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores. E sejam questões judiciais ou administrativas, individual ou coletivamente. É ao sindicato que compete isso. Certo? E a gente vê aí as negociações paralelas, uma pessoa vai ali, pega um fragmento de conhecimento, tem uns que nunca foram na Assembleia na vida. Pega um fragmento de conhecimento e fica, sei lá, trocando figurinhas aí com lideranças políticas por trás. Isso atrapalha. Então, nós temos que nos unir, nós temos que buscar o conhecimento, certo? Hoje existem diretrizes nacionais para a organização da nossa carreira, dos funcionários de escola no Brasil, conquista nossa. Isso nós conquistamos em 2010. O Conselho Nacional de Educação estabeleceu, pela primeira vez na história do Brasil, as diretrizes nacionais de organização da carreira dos funcionários de escola que não do magistério, no país. Então, quem for discutir carreira tem que se juntar com o SAI, porque aqui é que está o conhecimento, aqui é que está a história de luta, aqui é que está o acúmulo
certo, de experiências e de sabedoria nessa direção. Então, eu queria aqui pedir a participação permanente dos nossos monitores, das nossas monitoras, nesta luta que o SAI vai fazer, inclusive, se possível, fazendo greve, e greve legal, porque é direito que não está sendo cumprido. Está havendo omissão do GDF, como eu já disse. Eu vou parando por aqui, pessoal. Desculpe se eu me alonguei, porque esse tema, se a gente for falar realmente com profundidade, 2 horas é pouco. Vou ter mais tempo, porque tem muitos detalhes sobre as formas de progressão funcional, as formas de estruturação da carreira em si, que não dá para a gente falar aqui, mas nós aqui estamos lançando também para vocês, já tivemos reuniões com os técnicos, também para vocês essa chama de luta. Por enquanto é só o início do debate, mas nós queremos acelerar e concluir esse debate o mais rápido possível. E o SAI, finalizando mesmo, Ricardo, desta vez vai fazer diferente. Todas essas histórias que a gente falou aí, o governo apresenta a proposta, a gente vai, concorda ou não discorda, debate e tal. Dessa vez nós vamos fazer diferente. O SAI vai apresentar a sua proposta de reestruturação de carreira. A sua proposta, que agora é lei, como eu disse, não é reivindicação. Então, para cumprir a lei, nós queremos que faça isso aqui. Certo? Muito obrigado, Ricardo. Desculpe mais uma vez, pessoal, pelo alongamento. Estamos à disposição aí para os questionamentos. Não tenho que desculpar, Edirã. É fantástica a sua fala, é motivadora. Eu acho que está faltando isso dentro do movimento todo sindical. Né? Ouvi-lo sempre é uma forma assim, da gente deixar todos nós extremamente mobilizados para esta causa tão importante. E é isso que você falou mesmo, né? O SAI vai apresentar a sua proposta. E é por isso que esses debates estão sendo feitos, estão sendo realizados de forma aberta, de forma consecutiva, todas as quartas-feiras. E é importante, fundamental, que você separe esse tempo na agenda, esse café da manhã, entre 9h30 até mais ou menos 11h30, que é o horário que nós... para receber todas essas informações do SAI em ação. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos propondo, né, o que o SAI está querendo daqui por diante. Então, é importante mobilizarmos, é o momento, é a hora. Para dar seguimento, então, por gentileza, amigos, só um minuto, só para a gente concluir aqui, nós vamos entrar na etapa de perguntas. Eu solicito que você se inscreva, por gentileza, para a gente dar ordem. Tá? Muito obrigado. Para realizar esse momento agora de pergunta, eu vou passar, porque já tem algumas mãos levantadas, e em respeito a todas elas, daremos início às perguntas realizadas pelos companheiros de base. Então, vamos lembrar, na verdade, algumas orientações que tivemos no começo. Tá? Para realizar a pergunta, levante aquela mãozinha virtual que tem na tela do seu computador ou no seu telefone celular. É só levantar na tela. Tem como aí eu entro no... Eu não estou vendo essa mão celular para levantar aqui, não. Preciso fazer 2 perguntas, eu não estou vendo, não. Então, se a senhora pode deixar escrito no chat, tá? A senhora quer fazer a sua questão, mas tem a mãozinha assim, do lado do microfone, aí tem o símbolo do microfone embaixo, tem o símbolo da câmera de vídeo, e do lado tem a mãozinha. É sempre assim, todos os telefones celulares. Aqui não tem, não. Tá, então aguarde que a gente chama a senhora Francisco. Vou pedir para o pessoal da área técnica colocar ela na agendada também, e o senhor Juscelino também, Couto, ele já levantou a mão. Muito obrigado, Juscelino. Então, vocês vão ter 2 minutos para fazer as perguntas, tá? Dentro do tema. Isso é importante a gente respeitar também, é dentro do tema. Não questões particulares, essas questões particulares, vocês podem até colocar no chat, isso vai ser direcionado para a nossa equipe técnica, que entrará posteriormente em contato com vocês para respondê-los, senão a gente perde mais ou menos o tempo tão precioso que nós temos para debater. A pergunta deverá ter no máximo 2 minutos, então vamos ser bem concisos, bem diretos em relação à pergunta. Isso vai ajudar também ao doutor Pedro, ao Edirã, essa preparação para a gente ter uma resposta também bem positiva naquilo que nós estamos esperando. E as perguntas também poderão ser realizadas dentro do chat. Aí a nossa equipe técnica ela também receberá essas perguntas e a partir daí para a gente dar devolutivas para vocês mais tarde. Ok? Vamos dar início então? Eu vou pela ordem aqui.
dar a palavra para o senhor Roberto Santos. Roberto Santos? Eu acho que... Então, vamos passar a palavra agora, na sequência, para a senhora Luciana Vieira. Luciana? Sim, bom dia. Oi. Dia, por favor, Oi, peço para você abrir a câmera. Desculpa. Ô, Roberto, então vamos, por gentileza, vamos dar a palavra para o Roberto. Roberto, fica à vontade. Atrasei um Não, pouquinho. abri minha câmera. Isso, Luciana, só um minutinho. Roberto, pode falar. Doutor Pedro, é só uma questão de dúvida. Eu entrei em 96, vou fazer 61 anos. Eu devo pegar algum documento ou só no SAI e ele providencia isso para aposentadoria especial? Obrigado. Olá. Bom, para análise assim, particular de cada sindicalizado, aí eu sugiro que marque um atendimento no plantão do setor previdenciário toda sexta-feira, para que a gente possa analisar com calma cada questão. Mas pelo que o senhor está me relatando, aí a gente precisaria solicitar, né, na secretaria o PPP e o LTCAT para requerer posteriormente a aposentadoria especial, caso o senhor de fato cumpra os requisitos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Roberto. Luciana, com a palavra. Bom dia, agradeço a oportunidade. Eu queria colocar assim, como monitora, né, já tem 10 anos, e quando a gente entrou, o nosso nome era outro, a gente fazia parte dos técnicos também. Era técnico de gestão educacional na modalidade monitor. Aí agora nós somos monitores de gestão educacional. E qual o dano assim que a gente vê, né, com isso? Porque o nosso cargo se tornou bem específico. E hoje está gerando muito, como se diz assim, para as pessoas se readaptarem, não está assim, achando, né, o local para colocar eles. Então, o que está acontecendo com os nossos colegas? A gente está sendo aposentado compulsoriamente, porque as nossas atribuições não se encaixam em nenhum quadro assim dos servidores, né, da Secretaria de Educação. E o que a gente queria ver com o SAI? Se a gente puder, como seria para modificar as nossas atribuições, tornando semelhantes à dos agentes. E também tem outras coisas aqui que eu posso ler. Sobre a adicional insalubridade, sobre a nossa nomenclatura, nossas 8 horas em sala de aula, a nossa GAI, a gente queria que se compareça dos professores, a redistribuição anual obrigatória, e a gente também queria concurso de remoção, dentre outras, né? Esse perfil profissional, profissiográfico, a gente também gostaria de ter. É isso. São muito... A pergunta é bem abrangente, abarca vários temas que inclusive não foram objetos aqui da explanação aqui do dia de hoje, mas com relação ao perfil profissiográfico profissional, pode ser requerido, inclusive pelo SAI, a confecção pela Secretaria, tá? Pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, a obrigação da administração pública é manter o perfil profissiográfico atualizado. Tá? Agora, com relação às demais questões, inclusive ao adicional de insalubridade, aí já seria, inclusive, questão para tratar com um advogado especialista em direito administrativo, né? Que, inclusive, o SAI tem esse contrato com o escritório para fazer o atendimento no plantão. Sim, Ricardo, eu gostaria de falar sobre isso aí, Ricardo. Em relação à mudança nas atribuições, como seria isso? Deixa eu falar sobre isso aí. Pode ser, Ricardo? Pode, fica à vontade, diretor. Companheiro Luciano, em primeiro lugar, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, né? Esperamos vocês aí nessa luta que a gente anunciou aí. Precisamos de muita força e unidade nesse momento, como sempre aconteceu no passado. A Luciana tocou numa questão aí que eu diria muito... Olha como é importante, viu, Luciana? A gente precisa da participação de vocês, inclusive
para suscitar esse tipo de demanda que se levantou aqui. Quando você fala da questão primeiro sobre a nomenclatura do cargo, né? Que mudou, porque realmente era técnico de gestão educacional e monitor era uma das especialidades do cargo de técnico de gestão educacional. Depois, não sem reivindicação da base, porque tudo que o SAI defende vem motivado pela base, isso transformou em cargo, virou cargo de monitor de gestão educacional. No entanto, eu acho que a forma de relação de trabalho, viu, Luciano, entre os monitores e o poder público, está desobedecendo uma coisa chamada princípio da impessoalidade. Porque cada cargo ele tem que ser criado com um conjunto de atribuições e responsabilidades. E as chefias imediatas, elas só podem atribuir tarefas para as pessoas de acordo com aquelas atribuições que foram aprovadas no momento da criação do cargo. Então, precisaria rever o ato de criação do cargo, entendeu? Mais uma vez, obrigado pelo seu questionamento. Para aí adequar esse cargo, atualizar do ponto de vista organizacional, na lei, certo? Então, é isso que precisa fazer, porque senão a coisa fica na pessoalidade. É como a Luciana falou, aí vai fazer com o profissional monitor o que quer, coloca para fazer isso, fazer aquilo, fica uma variedade, fica uma coisa subjetiva e não objetiva. Outra questão que você tocou aí, Luciana, que o SAI vai defender também, é porque, como eu disse, Ricardo, se a gente for, dá para ir respondendo tudo já na palestra, mas se a gente for falar, é 2 horas. Luciana, a Lei 11.738, Luciana, estabeleceu para os profissionais do magistério, e aí essa luta nossa pela paridade de tratamento, um mínimo de 1/3 da jornada de trabalho para horas atividades. O que significa isso? O profissional do magistério, ele pode ter no máximo 2/3 da sua jornada de trabalho, de acordo com a Lei 11.738, para atividades diretas com o aluno. Essas horas de atividades são destinadas à preparação de outras tarefas, que não aquelas diretas com o aluno. O professor lida com o quê? Com o aluno. O monitor lida com o quê? Com o aluno. Então, da mesma maneira, o monitor teria que ter direito às horas de atividades da mesma forma do professor, até para que os dois juntos se articulem, né? O monitor dentro das suas atribuições e o professor dentro das atribuições deles, para melhorar a prática didática e pedagógica. Então, é uma defesa importante, viu, pessoal, que a Luciana está levantando aqui, que seria a defesa das horas de atividades para os monitores. Essa questão da insalubridade, o doutor Pedro já falou aí, não sei se ela tocou em outro ponto aí, mas eu acredito... Obrigado. Eu queria fazer uma intervenção aqui. Por favor, gente, por questão de ordem. Não, Ediran, só ele terminar. Sobre a aposentadoria compulsória, Ediran, como a gente poderia acabar com isso? Assim, a minha sugestão foi tornar nossas atribuições semelhantes a dos agentes. Tornar suas atribuições semelhantes a dos agentes de gestão educacional? Sim. Olha só, Luciana, como eu disse, o cargo de agente de gestão educacional, a forma de ingresso dele é diferente da forma de ingresso do monitor de gestão educacional, certo? Aí, então, o que eu sugiro? Esse segmento, seria bom a gente se organizar melhor, não vai dar tempo para fazer isso aqui, certo? Para que vocês sistematizem isso e traga para um momento de discussão da carreira, certo? Porque nós vamos ter mais lives, vamos ter mais debates para ver isso, porque tem coisas que você está falando aí, questão de aposentadoria compulsória, que não sei se o doutor Pedro concorda comigo aí, mas que eu creio que seja matéria de regime jurídico único, porque existem determinadas coisas que vão para o regime jurídico único, porque dizem respeito não só a um trabalhador que trabalha em determinado segmento, mas em todos os segmentos. Por exemplo, se a gente for regulamentar aqui no Distrito Federal, a periculosidade, por exemplo, ou a insalubridade, que não está regulamentada no Distrito Federal,
essa regulamentação não pode ser apenas para profissionais da carreira assistência à educação. No momento que ela surgir, ela vai regulamentar os servidores em geral. E essas hipóteses de aposentadoria compulsória, essas questões, precisam estar regulamentadas, mais bem regulamentadas, no regime jurídico único. Então, eu sugiro, Luciana, que vocês encaminhem para a gente, de maneira sistematizada. Você que está por dentro do assunto, você sabe que o assunto é longo, né? Eu estou até falando demais, e a gente está disposto a continuar esse debate, viu? Obrigado, Luciana, pela sua participação, muito importante. Obrigado, Luciano. Muito importante a sua participação. Obrigado, Ediran, doutor Pedro. Para dar uma agilidade maior, eu vou pedir, vou dar sequência. São 3 perguntas, e as 3 perguntas vai dar a resposta. Eu vou direcionar a resposta, para ganhar tempo. Ok? Eu vou passar a palavra, então, nesse momento, para a senhora Ana Paula Aguiar. Ela tem uma contribuição nesse momento. Bom dia, pessoal. Minha bateria já está fraca de novo, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Bom dia, Ediran. Fiquei muito feliz com a sua explanação, que foi muito esclarecedora, né? Eu acho que a pauta financeira que o sindicato tem batido e procurado alcançar é muito importante, mas eu acho também que uma das questões mais delicadas, depois da questão financeira, e é uma que a gente já pode trabalhar, é realmente as atribuições dos monitores, porque são elas que muitas vezes dificultam o trabalho na ponta, nas escolas, a dificuldade da gestão da escola, entender o verdadeiro papel do monitor e dar condições para o monitor atuar também é um fator que adoece muito, né? A gente já percebeu isso. Então, quando a Luciana fala em atribuições, equiparação dessas atribuições dos agentes, não é possível dessa forma, Luciana, porque a forma de ingresso dos agentes é ensino fundamental e do monitor é ensino médio, mas eu entendo que o que ela está querendo dizer é que essas atribuições precisam ser revistas, tanto nas atribuições gerais do cargo, quanto nas atribuições que o monitor desenvolve lá na ponta, né? E, por último, eu queria dizer que essas atribuições, elas são vistas e previstas numa portaria conjunta entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Economia, e essa portaria ela é mais fácil de ser atualizada, porque não depende de uma lei. A nossa lei da carreira hoje, ela diz assim, que as atribuições estarão previstas num instrumento regulatório. E o instrumento regulatório foi a portaria conjunta entre a Secretaria de Economia e Educação, e essa portaria, doutor Pedro, ela é um tanto atualizada, ela foi atualizada em 2016, então ela não é tão antiga, mas eu acho que vale muito a gente avançar nessas atribuições, porque elas mexem sim com a higienização, com o cuidado, com os estudantes com limitações e com os estudantes de creche, né, os bebezinhos. E isso a gente tem muita dificuldade. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Outra coisa, quando se tirou o cargo de monitor do rol de técnicos, foi porque naquele momento seria mais interessante, pelo menos foi o lido pela categoria, foi uma demanda, um pedido da categoria, que, por exemplo, o monitor ele tem a flexibilidade de ser de 30 horas ou 40 horas, o técnico não tem. O monitor ele pode pedir uma redução de carga horária por 3 anos, o técnico não pode. Então tem algumas coisas que facilitaram, mas acho, Luciana, realmente, e demais, que tudo isso pode ser revisto à medida que avançar para o servidor, né? Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Sempre no tempo certo da fala. Eu vou passar a palavra rapidamente para Djalma Ramos Filho.
Djalma. Pois não, bom dia a todos. Com licença, Djalma. Eu deixei a pergunta que eu queria fazer no chat, eu vou receber essa resposta quando? E agora eu não posso estar fazendo essa pergunta, porque eu sei que essa reunião é direcionada mais só aos monitores. Então, no caso, as outras duas reuniões que teve, eu perdi, que falava do nosso assunto de agente. E é isso, viu? Então, eu gostaria de saber que essa resposta que eu deixei, essa pergunta que eu deixei no chat, eu vou receber quando a resposta? Só isso que eu quero saber. Quanto antes, tá? A gente está preparando tudo isso, vai entrar alguém da nossa área em contato com a senhora. Tá bom. Então, eu vou saindo da reunião, tá? Um bom fim de reunião. Obrigado. Obrigada a você. Dona Francisca, a senhora deixou aí seu contato? Eu deixei, eu tenho, aí não sai mesmo naquele zap do sai. Ou eu tenho que entrar no chat de novo e deixar meu contato? Pode deixar seu contato lá, a gente vai fazer... É o 9119. Escreva lá, por gentileza. Não, Francisco, pela sua matrícula a gente identifica o seu contato lá no chat. Tá. Só põe a matrícula lá e pronto, né? Isso, perfeito. Francisca, a reunião dos agentes não aconteceu ainda, vai acontecer, viu? Um abraço. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado. Desculpa, Djalma. Só continuando rapidamente, a minha pergunta é diretamente para o doutor Pedro. Doutor Pedro, é o seguinte, eu completo 25 anos de efetivo exercício na função de vigilância de 1º de agosto desse ano, ou seja, próximo mês. Já tenho mais 9 anos por fora, então eu tenho 34 anos de contribuição, vou completar. Resumindo, eu fui um dos primeiros vigias da Secretaria, da área de vigilância, a ganhar na justiça, eu tenho decisão judicial do direito da periculosidade. Eu gostaria de saber se a partir do dia 1º de agosto desse ano, eu posso pedir meu abono permanência. Sim. Como eu expliquei, o senhor tem direito, sim, a receber o abono de permanência por ter passado mais tempo que o necessário no exercício do cargo. Nesse caso, o abono de permanência, ele corresponde ao valor que antes o senhor contribuía para o regime próprio, né? Então, aquele destaque que era feito para o regime próprio, né, a contribuição social, o senhor passa a receber. Aí, eu sugiro que o senhor marque um atendimento no plantão do sindicato para a gente analisar essa questão e poder tomar a providência cabível, certo? Porque, só para complementar, eu tenho a decisão judicial de direito adquirido da periculosidade. Sim. Então, vou completar 25 anos de efetivo exercício e tenho mais 9 por fora. Independente desse 9 por fora, nem entra nesse detalhe. Então, eu só queria saber isso. Né? Só averdei, né? Tá. Esses 9 anos o senhor exerceu com atividade, com exposição a gente... Não, fora. Outro trabalho, outro tipo de trabalho. Agora, de efetivo exercício, eu tenho 25 anos na secretaria. 1º de agosto de 1996. Então, a partir disso, eu estou achando que eu tenho direito à periculosidade. Estou baseando nesse detalhezinho. Certo. Com base nisso daí que o senhor está me relatando, o senhor poderia requerer o abono de permanência, sim. Obrigado. Porque eu tenho decisão judicial. Está garantido por lei. Ok? Certo. Tchau. Obrigado. Posso fazer um complemento aí, Ricardo? Oi, pode sim, por gentileza. Não, assim, Djalma. Isso, companheiro, eu sei que você está aposentando e tal, mas é aquilo que a gente fala, né? É necessário regulamentar isso no Distrito Federal e o SAI vai lançar o desafio de equiparar a periculosidade dos vigilantes com a norma regulamentadora do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que é de 30%. E o nosso regime jurídico único, me parece que é 10% só. Então, é mais uma luta importante, viu, companheiro? Obrigado. Obrigado, Edirã. Vamos passar a palavra agora para a Rosária Costa. Rosária? Rosária, bom dia. Bom dia. Sim, estou sim. Eu sou agente, eu posso falar agora? A minha pergunta é na carreira dos readaptados agora, né, que é o qual eu me incluo. Eu sou agente, porém me readaptei
em 2019, mas, assim, eu sou graduada, pós-graduada, atuante em biblioteca, mas não existe uma ficha né? Essa palavra aí. Propiciográfica. Isso. Não existe para os redatados. A gente sente assim, tipo assim, aonde me colocarem tá bom. A gente se sente assim. Posso falar, Ricardo? Pode, fica à vontade. Como é que é o nome da companheira aí mesmo? Rosária Costa. Rosana Costa? Rosária Costa. Rosária, é o seguinte, essa questão dos readaptados, a gente precisa entender assim, a readaptação, ela sempre deve decorrer de um processo administrativo, e que assegure ampla defesa, é isso que precisa aprimorar no Distrito Federal, e que assegure ampla defesa para o trabalhador ou a trabalhadora. Então, veja bem, a readaptação, ela pode se dar basicamente, né, para a gente não aprofundar muito, né, doutor Pedro, aqui, mas basicamente de duas formas. Ou é por limitação de atividades, e aí quem vai determinar, primeiro, no primeiro momento, é o seu médico assistente. Vai dizer quais são as limitações, aquilo que a pessoa não pode executar dentro das atribuições do cargo, por conta das suas limitações de saúde. Limitação de atividade, é uma coisa. Outra coisa é uma transposição de cargo, com similaridade remuneratória e de atribuições também. Então, isso precisa ser mais bem regulamentado. É importante, essas reuniões são maravilhosas. A cada questão que levanta, né? Queria falar para os nossos companheiros do site a importância desse debate para aprimorar a legislação, seja no âmbito legal como infralegal, para melhorar as relações de trabalho entre os readaptados e o poder público. Precisa melhorar. Agradeço aí a intervenção da companheira. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ediran. Vou passar a palavra agora para o senhor Juscelino Cursô Neres. Estamos sem áudio, Juscelino. Libera seu microfone. Agora sim. Pronto, perfeito. Eu sou aposentado tem 2 anos e eu queria saber se os aposentados não têm uma preferência para receber os tickets atrasados e aqueles 28%, e se tem alguma outra coisa para os aposentados. Tem 2 anos que eu aposentei. Essa questão do ticket, eu vi que tem outra pergunta, inclusive aí no chat, e eu gostaria de esclarecer que essa questão do ticket, ela diz respeito a direito administrativo, né? Então, teria que vir um advogado especialista em direito administrativo para orientar vocês da melhor forma. Como o tema de hoje é aposentadoria especial, aí teria que ver, de fato, com um advogado especialista em direito administrativo para responder essa questão do ticket para os trabalhadores do TAI. Deixa eu ajudar aí, Ricardo. Só uma coisa rápida aí. Só falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui sobre um tema que é aposentadoria especial, que possivelmente gerará um processo aí transitado, que vai ser processo de ação de êxito, como é do TIC, como é dos 28%. Isso e qualquer processo que nós temos na Justiça, que não foi transitado e julgado ainda, que no caso especial, essa do TIC que está lá no STJ, em virando precatório ou sendo pago, isso dá direito a todos os aposentados, porque são todos processos como substituto processual. O sindicato está no polo passivo da ação como substituto processual. Ou seja, nenhum aposentado fica fora de qualquer processo que esteja aí, embora aposentado. Perfeito? Não é isso, doutor? Posso complementar, Ricardo? Sim, pode complementar, Dirão. Obrigado pelo Fala aí para o companheiro o seguinte, nós vamos fazer lives específicas com esses temas jurídicos, viu, companheiro Domiciano? E aí precisamos contar com sua presença para fazer esse questionamento. Ou seja, nós aqui estamos tratando dessas questões da aposentadoria especial e da carreira. Nós vamos ter um momento específico só para tratar de 28,86, ticket de alimentação, essas questões jurídicas e com os advogados especialistas nesse assunto, tá? Então, fique atento aí, que nós vamos convocar. Eu até poderia falar sobre isso aqui, mas o momento não vai ser isso. Vai ser um momento que a gente trata de maneira mais objetiva, de maneira mais detalhada, tá, companheiro? Agradecemos sua participação aí, sua intervenção também. Muito obrigado.
Obrigado, Juscelino Cussô, Ediran, Derivaldo, pela participação. E é exatamente isso. Eu ia dar esse recado, Ediran, você descobriu aqui, né, que os assuntos que não são pertinentes a esta pauta específica, nós vamos entrar em outros debates aqui futuros, para ter mais tempo, né, para não ficar essas coisas picadas, senão a gente tenta responder perguntas pontuais e não conseguiremos responder o todo, né, aquilo que é proposto. Por isso, nós separamos por lotes, né, justamente esses encontros com temas específicos. Então, quarta-feira que vem, teremos outros e assim sucessivamente. Eu vou convidar o senhor Domiciano Siqueira. Domiciano, com a palavra. Olá, bom dia. Então, eu ingressei na Fundação Educacional do Distrito Federal em 1990. Desde então, eu sou filiado ao sindicato. E eu tenho 31 anos de casa agora, completei em abril. Né? E eu queria saber do doutor Pedro aí se eu também posso requerer o meu abono permanência, sendo que eu já tenho mais 4 anos e 9 meses fora, e eu já tenho 35 anos, mais de 35 anos de contribuição. Aí a gente teria que analisar qual a idade do senhor? 57. 57. Nesse caso, o senhor precisaria encaminhar para nós, para a gente poder analisar em qual regra ficaria melhor para o senhor o enquadramento da sua aposentadoria. Ou pela regra da emenda constitucional 41, ou da legislação aqui do Distrito Federal, a Lei 769. Aí, nesse caso, o senhor até poderia, mas aí eu teria que analisar com calma toda essa questão da averbação desse período, para eu poder te dar uma certeza, entendeu? Inclusive, sugiro novamente que o senhor marque um atendimento às sexta-feiras no plantão do SAI, para a gente poder analisar essa questão e te dar uma informação com certeza, né? No seu caso particular, certo? Certinho, muito obrigado, doutor. Obrigado, Domiciano. Obrigado, doutor Pedro. Vamos passar a palavra agora para a dona Ângela Passos. Ângela Passos? Não está presente? Bem, vamos passar a palavra para o senhor Renato Maximino, desculpa. O senhor Renato Maximino. Bom dia. Bom dia, companheiro. Eu sou diretor dessa entidade e eu queria esclarecer para a monitora que perguntou. Eu participei da confecção da ficha profissiográfica dos monitores. Ela surgiu em virtude de uma demanda da Secretaria de Economia e da Subsaúde, né? Justamente em função do não prosseguimento da readaptação dos monitores, tá? E o SAI, por meio de uma portaria, tem o número da portaria aqui, a portaria número 31... 28, obrigado, de 2 de 2020, ela nomeou 2 representantes, né? Eu e o Diego Santana, ele deve estar nessa live, tá? O Diego Santana exerceu um papel brilhante na confecção da ficha, analisando pontos altíssimos para a confecção dela, né? Ressalta ainda que em primeira monta foi analisado essa questão da readaptação, mas logo nós percebemos que a readaptação não era um passo perfeito para que essa ficha fosse confeccionada. Nós queríamos mesmo era proteger o trabalhador, e acabamos chegando nesse ponto congruente de proteção do trabalhador, né? Tentamos negociar
para que isso acontecesse, né? De proteger realmente o monitor, porque por meio até dos dados que o Diego tinha, conseguimos mostrar que o monitor tinha muitos problemas osteomuscular, psicológico pelo excesso de tempo que ocupava em sala de aula, porque é o único profissional de educação que ocupa 40 horas em sala de aula, né? E alguém aí disse que pode ocupar 30 ou 40, mas acabou ocupando 40 porque em função da remuneração que é muito baixa, né? Então ele prefere ocupar 40. A 30 já é baixíssimo. Aliás, 40 já é baixíssimo. 30 então, né, é irrelevante, né? E nós conseguimos findar esse trabalho em 9 de novembro de 2020, né? Então, assim, essa ficha está para ser aprovada em âmbitos administrativos na Secretaria de Educação, né? Eu tive um último posicionamento dela, está em algum departamento ou diretoria aí na Secretaria de Educação, né? E nós esperamos que logre êxito, né, para o bem do segmento aí dos monitores, tá certo? E se tiver alguma pergunta ou alguma demanda, né, que possa ser trazido até algum dos diretores, né, ou até mim, que participei da confecção da ficha, ajudei a participar da confecção da ficha profissiográfica, né, porque foram vários atores, né, não fui só eu, tá certo? Então, é isso. Obrigado, Renato, pela participação. Eu vou convidar os 3 últimos que sinalizaram aqui, para a gente dar andamento, a hora está bem avançada, que é por ordem a senhora Glauci Maria do Porto. Glauci, com você a palavra. Glauci. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Fique à vontade. Eu estou há mais de 8 anos na Secretaria de Educação como monitora. Já fui professora dessa casa como contrato temporário. Conheço a secretaria na palma da minha mão. Danivaldo me conhece, fui muito tempo da Associação dos Monitores. Conheço muito bem as demandas dos monitores e posso te dizer, também uma que sofreu por conta da situação da questão dos monitores. O que eu quero dizer com isso? Eu estou em processo de readaptação há mais de 5 anos, até hoje isso não acabou, até uma tortura, eu me sinto como se fosse uma tortura, sendo bem sincera. Sofri e ainda sofro muita coisa relacionada a isso. A readaptação para os monitores é a pior possível, porque eu não tenho mais condição de estar em sala de aula, e olha que eu fui professora, dei aula, eu amava trabalhar como monitora, e não pedi para sofrer um acidente de trabalho. Isso me dói até hoje, porque gerou sérias sequelas, sendo que na minha ficha, quando fecharam, colocaram que não teve sequela, e teve sim, porque se hoje eu tenho um problema de coluna que eu não tinha antes, se hoje eu tive que fazer uma cirurgia no pé, foi devido ao que aconteceu, que gerou sequelas. E hoje eu sofro a seguinte coisa: eu não quero aposentar, eu sei que eu tenho muito para dar, eu sou engenheira civil, entendeu? Eu tenho uma capacitação enorme e não quero aposentar, mas o que vivem falando para mim é que vão me aposentar, porque como monitora, infelizmente, eu não posso mais trabalhar, e eu não pedi para chegar nessa situação. Eu conheço muito sobre aluno especial, estudei isso dentro da UNB, na época que eu fazia química, e sou uma pessoa assim, que amo trabalhar com alunos, mas hoje, infelizmente, eu não tenho nenhuma condição. E como é que fica essa situação da readaptação? Porque a gente sofre muito com isso. E essa história de vir toda hora ameaçando, você vai se aposentar. Gente, isso é a pior coisa do mundo.
Eu acho que isso, não só para o monitor, mas para todas aquelas pessoas que trabalharam pegando no pesado ou que tiveram algum problema. Como eu sei que é o caso das merendeiras, como eu sei que é o caso de alguns agentes, entendeu? Eu entendo perfeitamente essa situação. Mas ficar sofrendo essa tortura, porque dizem que ao tirar a prova técnica dos monitores acabou com a gente, isso é real. Porque se não tivesse tirado, hoje a gente poderia estar sendo readaptado em outras funções, do mesmo nível. Então, assim, foi um retrocesso essa situação, foi a pior possível, e não realmente pensaram na situação como deveria. E hoje o monitor, e como outros tantos da carreira, sofrem sobre essa situação. Então, assim, eu quero que realmente pense mais um pouco sobre no amanhã, não apenas no hoje. E detalhe, o problema do monitor hoje é a questão salarial, é também, mas isso não é o maior ponto. A questão das condições de trabalho é a pior situação, porque a gente não tem, porque só luva e só máscara não é o suficiente. Enquanto que um trabalhador da área da engenharia civil, você tem um protetor da coluna, você tem um protetor mais, né, para um monitor não tem nada, e ele pega peso, tanto quanto um trabalhador ou mais, até acima da sua capacidade. Então, esse tipo de coisa tem que ser olhado de novo. A questão de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, poderia ter um guindaste, porque já existe esse guindaste para pegar peso, para o monitor não pegar peso. Isso tudo poderia ter sido olhado e está sendo olhado. Eu queria realmente que o SAI pensasse nisso. E desde que eu entrei na carreira, eu estou no SAI, porque eu acredito que vocês podem olhar mais para essas questões. Agradeço pela palavra. Obrigado, Glaucio. Posso falar, Ricardo? Pode, fica à vontade de girar. Companheira Glaucio Maria, agradecer sua participação, sua intervenção, muito importante também. A cada hora surgem questões mais relevantes, por isso que é importante a discussão e o debate. Gostaria de dizer para a companheira o seguinte: essas questões nunca saíram da pauta do SAI. Todas as reuniões, toda a pauta de reivindicação é tratada, e esta questão nunca saiu da pauta do SAI. Agora, a gente tem que entender que o SAI tem força de defesa, como eu disse aqui, das atribuições do sindicato, defesa dos interesses e dos direitos da categoria, mas não tem força executória, do ponto de vista administrativo. Isso é o poder público. O nosso papel é lutar, e lutar a gente sempre lutou e está lutando, e quer mais lutas. Às vezes, assim, acredito que não é o caso da companheira, mas aqui só para dar um exemplo, o auxílio alimentação. O auxílio alimentação, a dificuldade da luta por o rompimento dessa discriminação aos profissionais do magistério, eu não sei se é a opinião dos meus companheiros, que nós nunca debatemos isso para fechar uma opinião, mas a minha opinião é de que a luta enfraqueceu muito, sabe por quê, pessoal? O pessoal começou a culpar o sindicato. Aí o governo fica na zona de conforto, politicamente na zona de conforto. Então, existe essa questão da readaptação, desse tratamento, às vezes até assedioso ao trabalhador, certo? Às vezes fica difícil se a pessoa responsabiliza a entidade sindical por isso. Não, a entidade sindical não tem nenhuma responsabilidade nisso. Se a coisa não se transformou, se não melhorou a legislação, se o tratamento não melhorou, isso não é função do sindicato. Agora, sim, eu acho que o caso da companheira também precisa de uma defesa técnica. Não sei se ela já acionou o jurídico do sindicato com relação a essas ofensas aos seus direitos, essa questão de acidente de trabalho, essas coisas. Isso depende muito se é caso de aposentadoria ou se é caso de readaptação. Isso tem que ser analisado do ponto de vista objetivo. Não é querer, eu vou te aposentar numa decisão quase que pessoal. Por isso que eu acho que precisa da defesa técnica, não é isso, doutor Pedro? Exatamente. Para a readaptação, ou o encaminhamento para a readaptação, ou a aposentadoria por invalidez, por incapacidade, precisa da análise da capacidade do servidor. Se ele pode ser readaptado para outra função, seja compatível com a sua limitação, ou
dada a impossibilidade de sua readaptação, encaminhamento para aposentadoria por invalidez. E é bom ressaltar também que quando a aposentadoria por invalidez decorrer de um acidente de trabalho, esse servidor ele tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Então, é importante ressaltar isso também. Mas, assim, o que não pode, né, doutor Pedro, é a aposentadoria por imposição pessoal. Há uma junta médica ali, sem fundamento, que assim, companheira, só esclarecendo uma coisa para você. Poder praticar um ato, ele só pode praticar isso de maneira motivada. Lei 9.784. Ele tem que colocar lá os fundamentos e o motivo. E os motivos têm que ser válidos. Se não forem, a decisão não vale. Então, para aposentar uma pessoa, os motivos têm que ser reais e os fundamentos também. E é isso que o SAI defende. Aliás, essas legislações que favorecem o trabalhador, tudo é fruto de luta dos trabalhadores. Outra coisa que eu quero dizer à companheira, depois acho que a gente pode alongar mais esse debate, viu, companheira? Mas aqui você está vendo que a hora já está bem avançada. Eu quero dizer para você o seguinte, existem situações que ensejam a responsabilidade civil do poder público. Responsabilidade civil significa indenização por danos morais, às vezes por uma prática assediosa do poder público. Também é necessário isso, ou seja, além da responsabilidade administrativa, essa questão de se aposenta, para a gente ver se está dentro da lógica do direito da companheira, existe também responsabilidade civil. A gente vai parando por aqui, esse assunto aí dá pano para manga, acho que a gente precisa discutir um pouco mais, agradecer a intervenção da companheira, muito relevante, muito importante nesse debate. Obrigado, companheira. Obrigado, Adirã. Eu vou passar a palavra para o Denivaldo, que quer contribuir também. Não, eu já estou quase que contemplado com o companheiro Adirã, para a gente não tomar muito tempo, mas, assim, essa profissão do monitor, ela é realmente complexa. Ela já começou errado lá atrás, quando foi publicação digital. Não tinha regramento da sua função, não tinha normas para a sua função. O desenrolar dela foi exatamente no debate do sindicato, na construção dele junto à EAP, a própria Secretaria de Educação e a procura de melhorar. Mas ainda tem suas deficiências. Os monitores hoje que estão na rede, eles são muito deles novos, mas é tão complexo o cargo que, às vezes, tem muito mais problema do que muitos companheiros nossos agentes que estão aí há muitos anos na Secretaria, em função do grau de complexidade dessa função. Mas ela precisa ser melhorada. Eu acho que o passo é esse, na discussão dessa portaria que foi colocada aí, mais do debate que nós estamos fazendo, para a melhoria dos monitores. A gente vai apurando aqui dentro do chat qual as sugestões e vamos caminhar para frente. Um abraço. Obrigado, Denivaldo, pela participação. Rapidamente, eu vou passar a palavra para o Roberto Santos, vou pedir que seja rápido na pergunta. Na sequência, eu vou pedir aos expositores que esperem a segunda pergunta também do José Toledo e, por fim, da dona Ângela. Aí encerramos. Aí vocês respondem e dão um encaminhamento final, que o horário está bem estrangulado, ok? Roberto, você está com a palavra. Ok, muito obrigado. Doutor Pedro, por gentileza, eu queria só fazer uma pergunta. Tem condições de a pessoa aposentar por estatutário e CLT? Tem a possibilidade, sim, de acumular essas duas aposentadorias, mas aí tem que cumprir todos os requisitos de um quanto de outro, certo? Por exemplo, é importante, inclusive, esclarecer que nós temos dois tipos de regimes jurídicos, né, de previdência. Nós temos o regime geral de previdência social, que abarca ali os trabalhadores da iniciativa privada, e nós temos o regime próprio de previdência, que abarca os servidores públicos, né? Então, acredito que a pergunta do colega seja de que se é possível uma aposentadoria no regime geral e uma aposentadoria no regime próprio de previdência, e a resposta é afirmativa, desde que cumpridos os requisitos para cada uma dessas aposentadorias. Obrigado. Eu já agradeço. Obrigado, Pedro. Doutor Pedro, vou passar a palavra para o José Toledo. José Toledo. Bom dia para todo mundo. Bom dia, José. Olha só, eu sou aposentado, não sou da área da monitoria, dos monitores,
Mas eu gostaria de colocar um pouco da história do SAI aqui, para a gente entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente surge, quando vai para as escolas debater, discutir com o pessoal da carreira, a gente observava o seguinte: vassoura inadequada, falta de material de proteção, produtos inadequados, tudo isso passou a fazer parte na pauta de reivindicação, IPI, essas coisas. Depois, lá no CIA, surgiu lá a Fundação Educacional, criou a CIPA, e nós fizemos uma discussão dentro do CIA, eu trabalhava no CIA nessa época, e a gente observou que nós estamos com equipamento errado, trabalhando errado, tudo errado. Porque as pessoas, quando vão contratar, ela quer um emprego. O que ela vai exercer depois, ela vai ver. Então, quando surge a função de monitor, é necessário que se faça o SAI. Eu acho que o SAI tem que incorporar, tem que pegar esse pessoal que está muito fragilizado dentro da Secretaria de Educação e fazer um seminário. Porque você pega uma senhora de 50 quilos, que a princípio ia tratar de criança numa creche, e de repente essa mulher está tratando com mais de 70, 80 quilos, numa cadeira de roda, que ela tem que levar ele para o banheiro, que ela tem que movimentar com ele, tem que trocar a fralda dele. Então, o preparo que a Secretaria de Educação coloca em seus funcionários, não estou falando só no monitor, estou falando no geral, ele é muito grande. Então, o seminário deveria fazer isso, fazer essa discussão, que tipo de equipamento essa senhora deveria ter para manipular esse rapaz na cadeira de roda. Que tipo de proteção individual ela tem, cursos de como movimentar uma pessoa muito pesada, o elevador, como a colega colocou, o guindaste para puxar, tudo isso seria interessante fazer um debate dentro de um seminário com os monitores. Eu acho que o SAI tem que incorporar essa situação, puxar os monitores para a categoria, puxar para fazer essa discussão com mais brevidade possível, verificar a questão de IPI e, principalmente, cursos para atuar, a fisioterapia, os enfermeiros, tem curso para manipular o paciente. Então, eles podem usar esses cursos dentro da fisioterapia, dentro da enfermagem, para saber como mexer, como lidar com essas crianças, com essas pessoas deficientes. Tá? Então, assim, é necessário. A outra coisa que eu queria colocar aqui é a questão do conhecimento. A nossa categoria, quando eu entrei na Secretaria de Educação, a maioria era analfabeto. A maioria já aposentou. Nós chegamos em escola onde a pessoa achava que ela era funcionária da diretora, não era da Fundação Educacional. A gente ia discutir com ela, pedir para chamar ela para a assembleia, ela falou, não posso, que minha patroa é a diretora da escola. E não é. Então, esses entendimentos, essas coisas, tem que colocar claro. Tem gente que acha que sindicato é só para questão salarial. Não, sindicato para discutir a vida do trabalhador, a situação do trabalhador, a qualidade de trabalho, a qualidade de vida, a produção do trabalhador. Tudo isso a gente tem que discutir. E o sindicato, eu gostaria muito de ver isso. Eu não estou mais na categoria, estou aposentado, mas eu gostaria muito de ver o sindicato abraçar com vontade esses trabalhadores monitores, que é a nova categoria. A gente ainda, nem eles ainda sabem quais são os direitos que ele tem, quais são os deveres que ele tem, porque é muito nebuloso, igual a colega aí está machucada, não sabe se aposenta, se não. Tá? A ficha professográfica deles é bem limitada, eu acho que tem que fazer uma discussão e tem que levar essa pauta, tem que vestir essa camisa e trabalhar em prol desse povo, tá certo? Obrigado aí. Obrigado, companheiro Toledo. Muito importante os seus apontamentos. Vamos passar a palavra para a dona Ângela Passos. Dona Ângela? Ela já pediu uma vez, depois pediu outra. Bem, acho que ela não está conseguindo entrar em contato conosco. Vamos baixar a mão. Estamos caminhando para o final. Eu gostaria aqui dar oportunidade para o nosso companheiro Carlão de falar rapidamente sobre a PEC 32. Está presente? Carlos? Parece também que ele não está conseguindo acessar. Enfim,
Já está chegando a hora do final, a gente se comprometeu sempre a encerrar nesse horário, no máximo, estourando até 11h45. A gente está bem em cima do horário, 11h30. Eu vou passar a palavra para o nosso secretário-geral, Denivaldo, para fazer as considerações finais, agradecimento e a chamada para a próxima reunião, a quarta-feira que vem. Denivaldo? Bom, mais uma vez aí para os senhores e senhoras, companheiros e companheiras, um bom dia, né, para todos aí. Quero agradecer a participação aí de todos, em especial aqui do Dr. Pedro, que veio aqui falar sobre um ponto específico da aposentadoria especial. Parabenizá-lo aí pela sua colocação, acho que foi bastante esclarecedora e apontou aí respondeu várias indagações dos companheiros que estavam aí com dúvidas relativas a essa questão da aposentadoria especial. E outros companheiros que interviram também, o companheiro Edirã, o Eudes com histórico aí, que é sempre um livro na história do sindicato, um companheiro que foi responsável pelo nascedor dessa entidade e que tem uma história no seu currículo aí. Mas, enfim, agradecer a todos, que eu acho que é muito importante. Dizer que esse momento que nós estamos passando, ele não é um momento muito fácil, mas por tantos ataques que nós estamos sofrendo nesse momento, numa conjuntura que nós estamos vivendo. São ataques de todos os lados. Ataque do governo federal, com vários projetos. Foi falado aí da questão da reforma da Previdência, que ataca o nosso direito, que com muita força do sindicato nós conseguimos impedir uma parte dela para não vingar aqui no Distrito Federal, mas mesmo assim ainda fomos atingidos pela Lei 970, que aumentou a sua alíquota previdenciária, conseguimos obstruir a questão da emenda constitucional, mas isso ainda não está em voga, não. Estamos aí discutindo, nesse momento conjuntural, a questão da PEC 32, que o Carlão ia falar, mas que não se fez presente, mas a PEC 32 é um projeto que, vocês observaram aí de várias lives que fizemos e participação de atos que participamos. Tem a Frente Brasil aí que está em defesa, com vários deputados e senadores aí favorável à derrubada dela, ou a apresentação de uma propositura para a própria emenda constitucional, para a PEC 32, para que não vingue, porque ela traz no seu bojo aquilo que o ministro da Economia sempre diz nas entrevistas deles. É uma granada que vem para o bolso dos servidores públicos, e que eu digo nas minhas falações, que de fato é uma granada. Porque quando você fala da quebra da estabilidade, da retirada do anuente, do congelamento do salário, da redução de 35% do seu salário, e de uma série de direitos que foram adquiridos no decorrer de anos e anos que nós tivemos aí, é a mesma coisa de rasgar aquilo tudo que a gente defendeu para garantir direitos dos servidores. Então, não é algo bom para a gente. E nós estamos aí, travados numa guerra. Hoje mesmo a comissão está reunida no Senado lá, falta ainda a assinatura de 69 deputados, dos 511, para que a PEC não vingue, ou que pelo menos que venha um substitutivo menos pior que esse, mas a briga não está fácil, não. Ela está difícil. Não sei se vocês acompanharam hoje no jornal e nas redes sociais, a Flávia Arruda se manifestou aí em favor da PEC, se aliou ao Bolsonaro, que é uma pretensa candidata a governo do Distrito Federal. Então, você já viu quem é que está vindo aí como candidato. Então, a gente tem que observar tudo isso, e esse momento conjuntural, que é muito difícil. É de congelamento de salário, de leis, da Lei 173, que congelou o salário, enfim, de uma série de coisas que a gente precisa, o sindicato está lutando. E a verdade é que a gente aqui está fazendo esse trabalho hoje aqui nas quartas-feiras, e essas informações, é muito gratificante, porque ficou até melhor, fica muito mais esclarecedor para a nossa categoria do que a gente está discutindo, como a reestruturação da carreira, que passa por leis que foram aprovadas, como o Edirã falou aí, que os governos não cumprem e que é preciso cumprir. Então, são demandas reprimidas, né, da terceira etapa da carreira que o governo não cumpre. Então, demandas reprimidas que vão ficando e acumulando as nossas perdas salariais durante esses 6 anos, e a gente tentando construir uma nova proposta para construção lá na frente de uma recomposição salarial daquilo que a gente perdeu. Mas é isso, é a nossa luta. Nós estamos aí, eu acho que numa reta final aí de, se Deus quiser,
a vacinação de todos, e aí no retorno, no próximo aí, meados de agosto, nos trabalho presencial, e obviamente a gente vai ter oportunidade de fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é mobilizar, nos aglomerar e lutar pelos nossos direitos. Porque os governos estão aproveitando exatamente essa pandemia para isso, para poder tirar o nosso direito, porque a gente não está podendo mobilizar. Mas o povo já começou a ir para a rua e mostrar sua cara, e dizer que é pela preservação do nosso direito, e dizer que esse governo que está aí não nos serve, não serve para a classe trabalhadora, né? Não serve. E aí vamos provar isso na urna que está vindo aí em 2022 para votar. Porque eu acho que é na urna que a gente consegue tirar esse governo que está aí, que não serve, nunca serviu para a classe trabalhadora. É só de destruição dos nossos direitos. Deixo aqui meu fraterno abraço para todos e a todas, e dizer que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação continua aqui na luta, porque juntos somos fortes. Um grande Gostaria abraço. de dar minha palavra, por favor? Rapidamente, Adão. Adão? Bem, gente, o Denivaldo já deu um apanhado muito bom em relação ao movimento Brasil Servir, que nós estamos fazendo contra essa PEC 32, que ela seja derrotada no Congresso Nacional. A nossa mobilização e cobrança junto aos parlamentares é fundamental para o sucesso da nossa causa. É importante, é imperioso, está tratando da carreira de Estado. Estão querendo privatizar, então é importante a mobilização de todos e todas. Então, fique atento, porque sempre tem uma agenda aberta de debate com os parlamentares, tuitaço. Nós estamos fazendo a nossa parte, como SAI, mas precisamos mobilizar a categoria. Enfim, eu agradeço, em nome do SAI, a participação de todos e todas. E aqui deixamos agendado o nosso próximo encontro no dia 14/7, anote aí na agenda, no dia 14/7, nesse mesmo horário local, a partir das 9h30 estaremos aqui à disposição. Acompanhe sempre no nosso site, nas redes sociais, os desdobramentos dos nossos encontros e fique atento às novas chamadas. Eu agradeço essa oportunidade, em nome dos diretores e dos secretários aqui do SAI, e espero vocês na próxima quarta-feira. Até lá e um excelente dia.